Oi, pessoal, tudo bem? Então, esse é o quarto vídeo de 31 dias, 31 vídeos sobre Exocad. E nesse vídeo eu vou acabar explicando sobre coroas reduzidas, mas eu também vou explicar algumas outras coisinhas junto que eu acho que vai ser importante. Então, como vocês podem ver, eu deixei a minha tela inicial limpa. Jennifer, como é que eu faço quando eu quero modificar um projeto que já foi feito? Eu já finalizei esse projeto, ele é um projeto antigo, o doutor pediu para modificar alguma coisa. Enfim, eu quero mexer nesse projeto. Como que eu faço? Diferente de quando a gente está fazendo um projeto novo que a gente vai vir aqui e vai fazer essa parte de anamnese, a gente vai vir aqui do lado, em abrir. E vindo aqui do lado esquerdo, lá embaixo, a gente vê que tem projeto de Exocad. Se este projeto está guardado em outro lugar, talvez você tenha um sistema, alguma coisa assim, ó, como eu tenho um sistema em que eu deixo os trabalhos e esses projetos eles vão estar aqui separadamente. Daí eu venho aqui e vai me pedir para abrir o projeto, certo? A gente só vai clicar em cima e ele naturalmente já abre para nós. Se não, a gente pode vir aqui, ó. Em geral, os nossos projetos vão estar aqui. E aqui, o projeto da nossa aula um, ó. Clique em abrir. Ele vai abrir, ó. Aqui vai te dar detalhes, data, nome do paciente, o cliente, o ID do projeto, o nome do técnico que fez e as notas, aquelas notas que a gente fez lá no início, ó, com as observações do dentista e etc. E aqui do lado a gente consegue ver um pouco dos arquivos, ó. Modelo, o dente que foi feito e o que que é o projeto em si. E a gente vai clicar em abrir. Aqui no caso, deixa eu colocar aqui para baixo, que eu deixei lá em cima dessa vez, né? Aqui no caso, eu vou deixar exatamente como está. Mas, se nós quiséssemos fazer um trabalho estratificado, desde o começo, né? Viria aqui e ao invés de coroa anatômica, a gente vai colocar coroa reduzida, certo? E daí, quando a gente estivesse lá dentro do projeto, a gente ia fazer o mesmo processo até chegar na coroa anatômica. Daí chegou na coroa anatômica, a gente vai posicionar, ele vai adaptar e o próximo passo vai ser redução. Aqui eu vou iniciar para mostrar para vocês como que a gente modifica isso dentro do Exocad. Isso serve tanto para quando a gente quer uma coroa reduzida e ela foi feita anatômica, ou a gente fez uma coroa reduzida e a gente quer modificar para uma coroa anatômica. Vocês vão ver que é possível. Aqui, estágio encontrado. Foi encontrado um estágio salvo nesse projeto. Aqui tem o default, que é o modelo, e essa aqui, o segundo, é a parte que foi salva antes do Model Creator, antes da gente criar nosso modelo. Independente de qual dos dois você colocar, é importante que você clique nele e não abra novamente os dados de scan, porque daí ele vai começar lá do começo. Ele só vai abrir literalmente o escaneamento. Você tem que carregar o arquivo de cena. E daí, dependendo de qual arquivo de cena você vai estar carregando, vai ser a parte do projeto na qual você parou, entendeu? Então, aqui eu vou começar dessa parte que daí eu ignoro a parte do modelo. Aqui vocês vão ver que o projeto, vou colocar mais para cima aqui. Aqui vocês vão ver que o projeto ele está finalizado. Então, o que que a gente tem que fazer nesse momento? Porque eu não vou conseguir voltar aqui, ó. Não tem como. Eu já finalizei tudo. A gente vem no modo Expert. Daí ele vai te falar, o modo Expert permite avançar livremente entre as diferentes etapas do fluxo de trabalho. A gente vai vir aqui embaixo, ó, que abriu uma aba e vocês vão ver que só tem essas pouquinhas abas aqui: modelagem unida, enfileiramento de identificação, alinhamento de modelo, bloco para produção, fundir e salvar as restaurações, que é quando a gente finaliza o trabalho, e este outro aqui. Mas o que que a gente quer? A gente quer modificar este trabalho que está aqui. Então a gente tem que apagar essas reconstruções. A gente vem em apagar e aqui aparece, ó, apagar reconstruções. Realmente deseja apagar as partes de baixo? Partes para apagar. Dente 47, que é esse dentinho aqui. E aqui, ó, ele abre pra gente as opções. Apagar tudo. Tu vai apagar o projeto inteiro.
Apagar só a coroa e a inlay ou somente apagar a peça unida. Como eu quero modificar essa peça e eu quero manter a forma anatômica dela, eu só vou apagar essa finalização. E nós voltamos para o estágio em que eu tinha deixado esse trabalho. E aqui embaixo, quando a gente retorna, abriu várias outras opções, ó. Agora tem a parte para fundir novamente, mas eu consigo modelar, eu consigo fazer base de enceramento, mexer no interior, eixo de inserção. Se a gente tivesse implante, conseguiria mexer no implante. Mas o que nos interessa? Eu quero transformar essa coroa anatômica em uma coroa reduzida. Ferramentas. Aqui vai aparecer várias opções, mas o que nos interessa é mudar o tipo de reconstrução. E aqui, ó, alterar o tipo de reconstrução. Clique no dente de restauração. Para alternar entre reconstrução totalmente anatômica e anatomicamente reduzida. Com o Ctrl e o Shift, a gente consegue alterar isso aí se tiver disponível. Mas é basicamente, ó, clique em cima com o botão esquerdo, mudar tipo de reconstrução. Ele está perguntando se tu deseja de fato mudar para reduzido. Sim. E pronto. Ele virou um copy. Se eu quiser modificar para o que estava novamente, ele vai virar uma coroa anatômica. Então, com o botão esquerdo em cima, ó, a gente modifica. É só dar um OK e a gente vai voltar para o nosso assistente. E quando a gente volta para o nosso assistente, é que ele vai pedir a redução. Bom, aqui então eu tenho que me atentar a algumas coisas. Esse dente reduzido, ele vai servir para quê? O que que eu quero dizer com isso? Vai ser metal, vai ser um IMEX estratificado ou vai ser uma zircônia estratificada? A gente tem que pensar que a redução, ela tem que, ela tem que acompanhar o que vai ser feito. Por exemplo, eu não posso reduzir para uma zircônia da mesma forma que eu reduzo para uma métalo-cerâmica. Por quê? A zircônia, eu literalmente, depois que ela saiu do processo de sinterização no forno, eu só vou passar um liner e começar a aplicação nela. É uma camada tão fina que não faz diferença. Só que eu tenho que ter uma estrutura condizente ao quanto de cerâmica que eu vou colocar. E é por isso que é tão importante saber também dos outros processos, para te não fazer errado. Porque se tu colocar uma estrutura muito pequena para muita cerâmica, provavelmente vai quebrar, vai trincar, alguma coisa vai acontecer. Ela tem que ser proporcional. Essa estrutura tem que ser proporcional às camadas que vão vir depois de cerâmica. Então, para uma redução de zircônia, uma zircônia estratificada, uma HSST que seja, eu utilizo uma redução de 0,8 aqui, ó. Uma redução de 0,8, 0,7, no máximo, assim. Claro, depois que eu fizer isso aqui, ó, eu vou pegar, eu vou ajeitar esse dente. Ele não pode ficar assim, porque senão não vai fresar, gente. Não tem como, tá? A gente não pode deixar essas quinas de fato, certo? As outras partes da redução aqui é para outros tipos de redução. Isso aí a gente vai ver lá na frente, tá? Então, esse tipo de redução eu faço para a zircônia estratificada. Se fosse uma metal-cerâmica, eu reduziria até 0,55, mais ou menos. É uma redução um pouco maior, talvez até mais, na verdade. Ou melhor, desculpa, pessoal. Eu reduziria até 0, até 1. Aqui, ó. É uma redução maior, certo? Jennifer, por que que tem que reduzir mais quando é uma metal-cerâmica? Você tem que pensar nos próximos passos dessa estrutura. Esse metal, ele vai ter que ser usinado e depois ainda tem que ser passado opaco. Depois do opaco, ainda tem mais outras fases. Então você tem que pensar nas camadas que virão depois, certo?
A gente não pode deixar uma estrutura muito grande, porque senão não vai ter espaço para aplicação. Diferente da zircônia, a gente tem o opaco nesse meio termo. Às vezes você passa uma, passa duas, passa três camadas de opaco. Não é tão fino quanto tu só passar um liner super, super fino, numa zircônia estratificada, entende? Então, aqui você consegue ter uma dimensão de quanto você está. Ó, 0,8. Pensa que vai ter só 0,8. Tem que ter o opaco e tem que ter ainda a. Tem que ter o opaco e ainda tem que ter a cerâmica em cima, gente. Tem que ter um pouquinho de bom senso. É por isso que é bom a gente saber depois como que é feito o processo e não só colocar um dente e desenhar do jeito que a gente acha que é, tá bom? Então, aqui eu vou manter em 0,8 para fins de demonstrações. E vou dar uma sequência. Vou dar uma sequência. E daí aqui a gente vai dar uma alisada nesse trabalho, né? Não dá pra gente deixar dessa forma. Então, a forma anatômica, vou deixar ela mais transparente. Isso aqui já é espessura mínima, ó, gente. Ó, aqui na frente tá muito fino, mas não tem que fazer espessura mínima. Nem que a gente dê um pouco de volume depois, por vestibular nessa peça. Mas a redução é mais ou menos isso. Ela tem que acompanhar também o formato desse nosso dente. Então, se necessário, a gente vai dando um formatinho melhor para ele, ó. Certo? E aqui, como eu estou modificando um projeto que foi feito, no final ele vai me perguntar, porque eu já salvei isso e já tem um projeto original lá no Explorer. Então, os arquivos seguintes foram previamente salvos e podem não ser mais necessários. Essa aqui, ó, é a minha coroa anatômica. Você deseja apagar esses arquivos? Sim, porque eu estou fazendo uma coroa reduzida, então não me interessa mais essa coroa anatômica. Porém, contudo, todavia, entretanto, se você quiser salvar isso, vem aqui no Explorer, ó. Ficou Crown Cat e ficou Copying. Aqui você pode vir dar um Ctrl C, Ctrl V, ó. E daí você salvou essa sua coroa anatômica também. Sim, e tá feito, ó. Uma coroa estratificada. É sempre interessante a gente fazer a nossa coroa da melhor forma possível, tá? Quando a gente está falando de estratificação, pelo menos as dimensões do elemento elas têm que estar corretas. Você não precisa fazer um dente super trabalhado porque você não vai usar essa parte anatômica. Mas a estrutura anatômica ela tem que estar devidamente posicionada. As cúspides têm que estar no lugar, sulcos, proporção da coroa em si, ela tem que estar do tamanho correto, porque senão você só está fazendo qualquer coisa e não é esse o objetivo, tá? Ah, e mais umas dicas. Vou aproveitar e já adicionar algumas dicas de atalhos. Ó, Ctrl e Scroll. O Scroll é o botão do meio, ele faz sumir o teu objeto, certo? E Ctrl Shift e Scroll faz com que teu objeto retorne. Shift e Scroll faz com que teu modelo fique rígido, ó. Ele até aparece, ó. Em alguns lugares, se você passar o cursor em cima e ficar com ele em cima, ele vai aparecer essas dicas. E assim, eu recomendo para todos que estão começando, peguem esses hábitos de atalhos desde o começo. Isso facilita muito, 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 muito no processo. Então, Shift botão do meio, Shift botão do meio. Serve para tudo, ó.
outra coisa, deixa eu ver. Aqui. O E, a letra E, ó. Ela é a tua coroa anatômica. A letra R, deixa eu tirar a peça. A letra R, ó, é a tua coroa reduzida. A peça unida, se eu não me engano, a peça unida é M, aqui, ó. E a peça unida, ó, é o atalho M, certo? Conforme vai passando, os vídeos, eu vou dando mais dicas de atalhos, conforme eu vou lembrando também, porque tem algumas aqui que de fato não aparecem, como por exemplo gengiva. Gengiva seria G, mas a gente não tem uma gengiva aqui. O modelo de referência é P, mas a gente também não tem ele aqui. Então, conforme for aparecendo, eu vou mostrando. E uma coisa muito interessante que vocês podem ter notado, eu tenho apenas a régua aqui embaixo. Eu deixei para que fosse dessa forma. Mas, quando a gente quer adicionar a régua, o quadriculado atrás, Ctrl Shift R. E cada vez que você for dando Ctrl Shift R, ela vai sobrepondo até que ela desapareça, ó. E para deixar a régua embaixo, Ctrl Shift R novamente. Assim, certo? Então, essa foi a quarta aula sobre uma coroa reduzida, mais alguns pequenos atalhos. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.